Tudo bem? Tudo certinho para os tricolores? Imagino que não, né? O Fortaleza mais uma vez derrotado na Série A do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, Fortaleza 0, Cuiabá 2, jogo que aconteceu na Arena Pantanal, lá em Cuiabá, né? O Cuiabá, inclusive, celebrando aí, né, a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro antes do Fortaleza, hein? O Fortaleza ainda tem aí chances matemáticas de ser rebaixado. Então, sinal de alerta aí ligado para os tricolores, né, que não conquistam aí uma vitória a 7 jogos, né, que o time não vence, né, vem de um empate contra o Atlético Paranaense, se pensava em conquistar uma vitória contra o Cuiabá, que é um time que não manda bem, costuma mandar bem jogando diante do seu torcedor, mas dessa vez foi bem competente, né, fez 2-0 no Fortaleza, né, com o Davidson marcando no primeiro tempo, e o Isidro Pita, né, que entrou no lugar do próprio Davidson, marcando os pênaltis na segunda etapa, aí, fechando a conta aí 2-0 para o time cuiabano. O Fortaleza apresentando problemas, né, nessa reta final de competição. O pior momento do Fortaleza na temporada, né, o time não consegue se encontrar, o time sem confiança. Muitos dizendo que a temporada está cobrando aí o desgaste de alguns atletas, né, 72 jogos que o Fortaleza fez na temporada, mas, cara, não justifica porque é nesse momento, né, que vai ser mostrado aí o elenco das equipes. E o Fortaleza, em relação ao ano passado, na minha visão, mandou muito mal nas contratações dessa reta final. Um exemplo apenas é o Marinho, né, que é um jogador que veio para ser, né, o craque do time, e está bem longe de ser, né, isso, né? Está bem distante de justificar o alto investimento que o Fortaleza fez, né? A aposta aí do presidente Marcelo Paes. Acertou muito e tem acertado muito aí no Fortaleza. Mas essa aposta do Marinho foi uma aposta que realmente, definitivamente, até aqui não deu certo, não. Pode ser, né? Faltam 6 jogos que o Marinho se recupere. Marcou gol importante na Sul-Americana. Teve alguns lampejos na Série A, mas está distante, irmão, de ser aquele jogador, né, que eu tenho certeza que o presidente esperava e os tricolores também esperavam, né? Não dá para culpar só o Marinho, né? A gente fala também desse zagueiro português que veio também aí, né, para tentar a sorte aqui no futebol brasileiro, e sempre que entra complica, né? Muito mal, está no departamento médico, inclusive. A gente pode falar do Pedro Lucas também, um volante que começou até bem e depois caiu de produção assustadoramente. E agora a torcida pegou no pé porque ele perdeu, desperdiçou aquela penalidade contra a LDU, que poderia dar o título ao Fortaleza. E parece que sentiu, né? Perdeu a confiança, muito mal. O Caio Alexandre está desgastado, eu entendo. E para colocar o reserva é ele, né? E tem complicado, não está bem. Né? Esse lateral esquerdo também, o Escobar também, que o Vojvoda indicou. E todo jogo praticamente ele tem que entrar. Também foi uma contratação errada. É diferente do ano passado, né? Tivemos algumas contratações que deram certo para o Fortaleza, que precisava reagir no campeonato, estava na lanterna da competição, né? O time mandou bem demais nas contratações, fez umas 7, 8 contratações, uma, duas que não deram certo, que isso é normal quando você traz um pacotão, né? Não dá para acertar tudo também, mas esse pacote que o Fortaleza trouxe para esse campeonato brasileiro, pacote mais equívocos do que acertos, né? Você não pode apontar que o time acertou. Então o Fortaleza precisa desses jogadores, né? Para justamente o desgaste natural do elenco, que jogou mais partidas. O meu caso do Caio Alexandre é o símbolo desse desgaste. É um jogador que o Vojvoda não dava refresco para ele, e eu ficava com meus pensamentos, ó, um dia isso vai cobrar fisicamente, né? Todo mundo está sendo poupado e o Caio está ficando. Um jogador que tem boa regularidade, um jogador que marca, né, que desarma, que também compõe ali o meio campo na criação de jogadas, tem bom passe, mas vai ter uma hora que vai cobrar, né? E tem cobrado dele, justamente no momento que o Fortaleza mais precisa, e não tem uma peça de reposição à altura. E o ataque fica ali, né? Naquela condição de você ter o Machuca, que é um cara jovem ainda, que tem muito evoluído, ainda está no período de adaptação. É um cara que veio de outro país, nunca saiu do país dele para vir jogar no Fortaleza. É uma aposta, né, que poderia dar certo, como até agora não deu, não vingou ainda. Mas é um cara que vale a pena apostar nele no futuro. Mas o Fortaleza precisa de um cara pronto para hoje. E o Marinho não está dando certo, né? O Guilherme, hoje eu até achei que ele estava fazendo um bom jogo. Não entendi o Vojvoda ter sacado ele no intervalo. Não estava tão mal, não. O Guilherme já fez jogos mais abaixo do que foi esse diante do Cuiabá. Estava cruzando umas bolas ali e a galera não estava aproveitando.
né? O Lucero também tem que se cobrar, mas o Marinho tem que fazer uma autocrítica, né? O Marinho às vezes não gosta de críticas, mas ele tem que fazer uma autocrítica e não está bem, né? Ele tem que buscar aí, encontrar, né, razões do porquê ele não está bem, tentar de alguma forma evoluir. O futebol é um cara experiente, né? A gente viu as palavras do Tinga no final do jogo, né? Teve aquela confusão lá e o Tinga disse: não, a gente tem que ficar quieto, perdemos mais um jogo, vamos ter uma semana aí para trabalhar, tentar recuperar quem está desgastado e tentar vencer. Agora o Fortaleza tem uma sequência de 3 jogos como mandante, mas agora aquilo que o torcedor falava, né, que tem 2 jogos a menos, de fato tem, mas só que agora ficou na obrigação de vencer esses jogos, porque viu adversários que estavam abaixo dele na tabela passar. O próprio Cuiabá estava abaixo dele e hoje chegou a 47 pontos, né? Aí comemorando com toda a justiça a sua permanência na Série A. Afinal, é um time sempre que é ali candidato ao rebaixamento, um elenco limitado, mas esse técnico português Antônio Oliveira parece que nasceu para treinar o Cuiabá. Já saiu para Curitiba, já saiu para Atlético Paranaense, não foi bem, mas quando volta para o Cuiabá, ele acerta o time e consegue manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, com toda a justiça, o Cuiabá comemorou, houve aquele estresse no final ali com a comissão técnica do Fortaleza, alguns jogadores do Cuiabá, o próprio técnico do Cuiabá, mas o Tinga falou real, né? Tem que buscar, trabalhar, reencontrar as vitórias, né? Trabalhar a semana aí, recuperar aí o que está desgastado e partir para cima do Cruzeiro, que é um time hoje que está em crise, é um gigante do futebol brasileiro. Aliás, Fortaleza vai enfrentar 3 jogos como mandante, 3 gigantes, né? O Cruzeiro, que está ali pedindo para voltar para a Série B, né? Demitiu o técnico Zé Ricardo, deve ter um outro comandante diante do Fortaleza, deve contratar o Ronaldo durante essa semana, né? Mas ficou na obrigação de vencer o Cruzeiro, né? Tem que vencer. Venceu lá no Mineirão e agora vai ter que vencer jogando no Castelão. E depois o Botafogo, desesperado, perdeu a liderança depois de 30 rodadas, né? Perdeu a liderança, né? Está vendo o título ameaçadíssimo e vem aí tentando, né, vencer o Fortaleza. E o Palmeiras, que hoje é o maior candidato a conquistar esse título aí do Campeonato Brasileiro 2023. Né? Então são 3 pedreiras que o Fortaleza, Cruzeiro, eu digo que é pedreiro porque o time também está ali na beira do abismo, né, para ser rebaixado. E está utilizando essa que o Fortaleza tem utilizado também. Tem um jogo a menos que ele tem, né, contra o Vasco, que vai fazer no meio de semana. Né? O Botafogo também está utilizando isso, estão com um jogo a menos. Palmeiras que não tem, né? Mas essas 2 equipes têm jogos a menos, como o Fortaleza também tem, Cruzeiro e Botafogo, né? Então tem que tratar de vencer esses adversários para não tornar a situação mais tensa como tem ficado. O Corinthians estava atrás do Fortaleza, já passou, né? Tem o Internacional ali nos calcanhares. Para o Fortaleza, o Vasco venceu, já encostou, está com 40 pontos também, né? O Fortaleza se deu bem que o Bahia foi derrotado, né? O Bahia perdeu aí na rodada, né? E acabou ajudando. O Cruzeiro também se complicou, perdeu para o Curitiba, né? Então, de certa forma, isso deu uma ajudada. Mas o Fortaleza precisa se ajudar nos próximos jogos, né? Vai enfrentar 3 gigantes aí do futebol brasileiro, repito, e times que têm aí aquela... Aliás, estão aí chegar aqui, né? E vencer o Fortaleza. Porque o Fortaleza, perdendo do jeito que está, tem perdido o respeito dos adversários, né? Isso é a pior coisa, né? Porque quando você ganha, você constitui o respeito dos adversários. Quando você perde, a galera não respeita mais não, né? Tá perdendo todo mundo, eu vou lá e vou fazer a fezinha também. Então, tem que recuperar a autoestima, tem que voltar a vencer o Cruzeiro, justamente para voltar a ser respeitado. E também voltar aquela confiança dos jogadores, né? Que realmente estão desgastados, está torcendo para terminar aí a temporada, mas tem que terminar a temporada. O Fortaleza está vendo aí até ameaçada a sua condição de participar da Copa Sul-Americana. Se continuar perdendo assim vai ficar difícil, né? Aí vai ter que brigar para permanecer mesmo. E eu tenho certeza que os tricolores imaginariam tudo menos isso nesse final de temporada. Então, aí o Vojvoda vai ter a chance aí essa semana, né? É um cara que já deu a volta por cima algumas vezes no Fortaleza com resultados adversos. Tá na hora aí do Vojvoda, né, com seus auxiliares, tentar mudar esse quadro, junto com os atletas também, com os cabeças aí do elenco, de alguma forma tentar motivar esse time, né, voltar aquela confiança e vencer aí esses 3 jogos para terminar de uma maneira confortável essa Série A do Campeonato Brasileiro.